Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções. A partir de agora, você vai conhecer assuntos sobre a psicologia e a espiritualidade. Programa Mensagens do Grande Coração. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Irmana. Nós começamos neste domingo, dia 1º de novembro, abrindo o mês, com o programa Mensagens do Grande Coração. Esperamos que nessa manhã de hoje seja uma manhã de bastante aprendizado, uma manhã de bastante expansão na nossa consciência, nos assuntos que viemos tratar hoje com vocês, tendo aqui em vista que nós todos aprendemos com esse programa. Então aqui não somos mestres, não somos professores, e sim alunos que compartilham o estudo com vocês também, que são alunos iguais a nós. Então nós estamos muito felizes de começar mais esse programa. E antes de começar, nós queremos agradecer os apoiadores dessa rádio, agradecer a Plug Sistemas e Soluções, que é a empresa responsável pela interface, pela criação da rádio e dos seus aplicativos. O aplicativo que vocês podem baixar para o celular de vocês para escutarem a rádio 24 horas por dia, aqueles que assim desejarem. Nós agradecemos a Editora do Conhecimento, que é uma das apoiadoras desta rádio, desta equipe, que traz aí uma vasta gama de trabalhos, de obras espiritualistas que visam trazer o esclarecimento para a humanidade, que visam trazer conhecimentos dos mais diversos, com diversos autores espirituais, através dos seus médiuns, trazendo esse trabalho de esclarecimento, trazendo esse trabalho de renovação espiritual, renovação moral do ser humano. Agradecemos também o site Letra que Fala, o site esse que, em parceria com a Rádio Irmana, disponibiliza diversos recursos, diversos itens, livros, DVDs, CDs que têm ensinamentos espirituais que vocês podem adquirir através da loja do site Letra que Fala, além de que o Letra que Fala traz diversos textos, diversos conhecimentos, obras que estão disponibilizadas no blog. Então, agradecendo a todos esses apoiadores que fazem possível essa divulgação do nosso trabalho, que nos apoiam nesse trabalho, nós começamos hoje o programa trazendo a temática para vocês, que hoje estaremos tratando a respeito do tema o espírito e as enfermidades. Como é que surgem as enfermidades, qual a origem das enfermidades, as doenças, que nos abatem no nosso corpo, e o que o espírito tem em relação com isso, o que o mundo espiritual tem de relação com essas situações que nós estamos acostumados, infelizmente, a lidar. Mas antes mesmo da gente entrar nesse assunto, pessoal, nós gostaríamos de esclarecer, como nós começamos a fazer aqui no programa, que esse programa ele não é um programa que está vinculado a nenhum centro espiritual, nenhuma igreja, nenhuma religião. A Rádio Irmana não está vinculada a uma religião específica. Nós estamos comprometidos com a mudança que nós queremos ver no nosso planeta e que nós desejamos ver dentro de nós mesmos, na nossa humanidade. Então aqui nós vamos pegar os conhecimentos que nós achamos úteis, que nós achamos de bom senso, de salutar,
informação para a nossa caminhada e vamos trazer para todos. Então não existe aqui uma religião específica. Os apresentadores, na sua maior parte, são de diversas crenças, espiritualistas, universalistas. Nós temos esse meio em comum de acreditar que cada religião, cada morada, cada caminho que Deus nos dá tem algo de bom para revelar, tem algo de bom para trazer, carrega um pedacinho da verdade que nós estamos ainda longe de descobrir. Então, para aqueles que têm alguma dúvida quanto à religião que nós professamos, nós dizemos que não professamos em nome da Rádio Irmana nenhuma religião, e sim nós simpatizamos com todos os ensinamentos positivos que esses caminhos nos trazem. Então, se vocês ouvirem alguma citação a respeito da doutrina dos espíritos, a respeito de Ramatiz, a respeito de André Luiz, de Ângelo Inácio, de diversos outros autores, de Buda, de Jesus Cristo, do Evangelho, das Bíblias, seja lá o que for, os ensinamentos que aqui nós trouxermos para vocês não, por favor, não interpretem como se nós estivéssemos apoiando essa ou aquela religião, tendo um lado a mais, que nós tenhamos como a gente não pode falar, um favorito, não tem esse aspecto. Nós gostamos do que é bom para todos nós, né? Então é isso que nós fazemos aqui. Então vamos lá, deixando de lado essa apresentação, nós começamos o nosso programa de hoje relacionando aí os aspectos das enfermidades com o nosso espírito. Então, para começar, pessoal, antes de falar do tema propriamente dito, nós gostaríamos de trazer aqui uma informação que é bem legal, uma curiosidade. Trazemos aqui o significado etimológico das palavras enfermidade e da palavra saúde. Então, começando aqui pela saúde. Saúde, que vem da palavra do latim salute, e também tem outra derivação dessa palavra, que é a salvus, que significa um ser íntegro, as características de uma pessoa íntegra, de uma pessoa inteira, de uma pessoa intacta, que tem essa característica de lidar com integridade com todos os aspectos da sua vida física, da sua vida orgânica. É bem legal, né? Essa significação etimológica dessa palavra, que significa saúde, não é? E a palavra enfermidade vem também de uma palavra do latim, infirmitate ou infirmum, que quer dizer a pessoa que não tem firmeza em sua vida, uma pessoa sem firmeza, ou seja, a pessoa que não tem saúde é uma pessoa sem ordem, desequilibrada, sem essa organização, sem essa firmeza biológica. Então, já no próprio nome dessas palavras, das suas origens etimológicas, nós vemos uma relação muito do conceito holístico, do conceito espiritualista, quando nós falamos a respeito do que é saúde e do que é enfermidade. Ao longo desse programa vocês vão tendo essa capacidade de relacionar o significado dessas palavras com os ensinamentos que nós vamos dividir com vocês aqui a respeito do que significa ser uma pessoa enferma, uma pessoa saudável, de como essas enfermidades nos atacam. Então era só uma curiosidade que nós queríamos começar o programa trazendo para vocês a respeito desse tema, né, do significado da palavra enfermidade e da palavra saúde. Então, enfermidade, as enfermidades e o espírito e as enfermidades. O que nós queremos trazer para vocês? Vocês podem estar pensando nesse instante, o que tem a ver as doenças que nos abatem com o espírito? O que tem a ver? Porque o espírito é uma coisa, não é? É o mundo espiritual, é uma matéria sutil, ele é vaporoso e blá blá blá, outros ensinamentos que nós ouvimos falar, outras informações. E o corpo aqui, nós temos um corpo de carne, físico, material, que nós podemos apalpar. O que tem a ver a enfermidade com o espírito? Antes que nós entremos nesse assunto, é interessante que nós entendemos a existência de dimensões, a existência de corpos sutis que o espírito, ou seja, o princípio inteligente, a alma, a consciência individual, a persona, se utiliza, né,
para atuar nos seus meios. Então, o Espírito se utiliza desses corpos sutis, desses corpos espirituais que nós ouvimos falar. E é isso que nós queremos trazer para vocês antes de começar em si a falar das enfermidades, quais são as relações com o Espírito. Então, vamos lá. Compreendendo que todos nós somos partes de Deus, seres criados por Deus, um princípio inteligente que foi criado, que foi jogado nesse vasto universo, nós temos que entender uma coisa: qual é a missão do Espírito? A missão do Espírito é ele evoluir, ele começar a se compreender, a compreender a sua existência, a compreender o seu papel no meio o papel que ele é no meio dessa complexa criação que Deus exerce o tempo todo. E como é que ele faz esse caminho evolutivo? Na nossa concepção, no nosso entendimento, ele vai fazendo esse caminho evolutivo através das diversas vivências, nas diversas dimensões que existem no nosso universo, que existem na criação. Então o Espírito, que é uma essência divina, uma centelha divina, que é a individualidade de cada um, ele é feito de um tipo de energia diferente do que nós conhecemos por matéria. E o universo, os planetas, a natureza que nós conhecemos aqui na nossa concepção humana, ele é feito de uma matéria que difere da do Espírito. Então, como é que o Espírito atua nessa matéria? Como é que nós afirmamos que nós, seres humanos, somos espíritos e atuamos na matéria? Como é que então nós vamos habitar essa matéria se nosso princípio individual ele é feito de uma energia, de uma força diferente? Simples, ou não tão simples. Nós nos utilizamos de roupagens, de ligações, de ferramentas para atuar no plano que nós necessitamos atuar. Então o meu espírito, que se encontra aqui nesse instante na Terra, vivenciando essa existência terrena, ele precisa de um corpo, que é o corpo que hoje eu estou me utilizando como espírito. Mas se eu disse que o espírito e o corpo material são de essências e substâncias diferentes, como é que eles vão se relacionar? Como é que o espírito vai agir sobre a matéria? Ele precisa então de intermediários que possibilitam o envolvimento de uma energia com a outra, que vão gradativamente, paulatinamente, sofrendo um processo que nós chamamos de descenso vibratório, uma energia de uma sutileza tão distinta, tão difícil de conceber, para que ela seja perceptível, para que ela seja atuante nesse conceito denso que nós nos encontramos, ela precisa ir densificando, ela precisa se tornando cada vez mais pesada, mais grosseira, já que o nosso princípio espiritual é divino. Então o que o Espírito faz? Ele vai ao longo da sua evolução formulando corpos, formulando roupas, para que ele possa utilizar nos meios em que ele vai habitar para galgar os degraus evolutivos, para galgar a sua evolução que ele necessita. Então, se um espírito está ligado com a Terra, é porque esse momento na existência desse espírito, ele necessita das experiências e vivências que esse planeta pode oferecer para ele, que essa humanidade pode oferecer para ele. E assim ele necessita de ferramentas para atuar neste meio que foi criado para ele aprender, para ele evoluir. Então, o espírito vai se utilizando de diversos corpos, que cada um em suas dimensões vão interagindo com as dimensões... Cada um, quanto mais elevado for e mais sutil, vai comandando aqueles que estão abaixo, ou seja, aqueles que estão em dimensões mais grosseiras, mais pesadas. Então o espírito vai elaborando corpos, conforme vai evoluindo, que o possibilitam interagir com os planos que ele necessita. Então tendo mais ou menos em vista como é que é essa relação do espírito com a matéria, no nosso conceito humano, no nosso conhecimento esotérico, oriental, ocidental, espiritualista, universalista, não interessa, que foi trazido, que foi sendo buscado e alcançado pela humanidade, nós
conhecemos aí, em base, a existência de alguns corpos sutis que o espírito se utiliza para atuar na Terra, para atuar nesse planeta ou no universo, como nós desejamos. Então, são esses corpos: o corpo físico, que é o corpo mais grosseiro na nossa interpretação, o estágio mais grosseiro que nós conhecemos da matéria é o estado material sólido, físico, que nós conhecemos aqui, que nós podemos apalpar. Após este corpo existe o corpo etérico. Após o corpo etérico existe o corpo astral, ou perispírito, ou corpo emocional, ou psicossoma, como desejarem falar. Após este corpo existem o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Depois vem o corpo búdico e depois o corpo átmico. Então, 7 corpos aí nós definimos aqui com seus nomes, e nós vamos nos deter hoje apenas no corpo físico, no corpo etérico, no corpo perispiritual, o corpo astral, e um pouquinho a respeito do corpo mental, tá bem? 4 corpos aí que a gente possa compreender hoje, para a gente conversar a respeito das enfermidades que atacam os espíritos, que adoecem o espírito. Então tá, corpo físico, gente. Corpo que nós ainda pouco conhecemos, que composto aí de mais de 60 trilhões de células, de organismos vivos que são compostos da nossa matéria, da química, da física do nosso planeta Terra, dessa estrutura terrena. Então é um corpo complexo, uma máquina perfeita, gente, cheia de relógios biológicos, cheia de estruturas de proteção, de bom funcionamento, estruturas autônomas, assim como a respiração, como os batimentos cardíacos, são coisas automatizadas que esse corpo tem a capacidade de ir provendo para nós. Um corpo super complexo que o ser humano ainda está brigando muito para compreender ele, não é? Um dos corpos que nós temos na nossa Constituição para atuar nessa vivência terrena. Então eu me utilizo desse corpo. Nós temos um corpo que é chamado de corpo etérico, que é um corpo vital, um princípio ou duplo vital, como queiram chamar. O que ele faz? Ele tem a capacidade de garantir a coesão das células, então que as células se mantenham unidas, o aquecimento, a temperatura das mesmas. Ele tem a capacidade de dar um prazo de validade, de vitalidade para o ser humano e também para os vegetais, para os seres vivos vegetais e para o reino mineral. São reinos também que também apresentam a existência de um duplo etérico, de um campo etérico e vital magnético. Só que aqui nós estamos falando do ser humano, então temos esse corpo etérico que serve como isso, né, como esse mantenedor da vida no corpo físico, para que esse nosso corpo físico esteja vivo enquanto estamos encarnados, e também serve mais de 2 funções principais, de um escudo protetor para este corpo físico e para o corpo perispiritual astral, que ele serve também de ligação com essa realidade extrafísica, com a nossa realidade astral, com o nosso chamado perispírito. Então o corpo etérico, além de dar a cota de vida, de vitalidade para o nosso corpo físico existir na Terra, ele liga esse corpo físico à nossa realidade, à nossa existência astral, que vamos assim dizer, entre aspas, que seria a nossa real existência nesse planeta, onde nós passamos a maior parte das nossas vidas, do nosso tempo, evoluindo e crescendo, é no corpo astral. Até porque ele continua sempre existindo em ligação com o nosso corpo físico. Como nós falamos, o espírito necessita de corpos para atuar no meio em que ele necessita vivenciar suas experiências. Então, para mim viver numa matéria densa, eu preciso me utilizar de diversas ferramentas para chegar nessa matéria, como se fosse fantoches que eu vou manipulando, e cada fantoche manipula o outro. Seria uma metáfora assim que o espírito se utiliza desses corpos. Então o nosso perispírito, também chamado de corpo emocional, ele como se fosse uma das sedes principais da nossa consciência. Mas nós temos o conhecimento que o nosso poder mental, a nossa inteligência, provém de corpos mais superiores, como o corpo mental inferior, superior e por assim sucessivamente, assim diante. Mas nós vamos nos ater somente
a esses corpos mais grosseiros, entre aspas, porque o próprio corpo físico para nós ainda tem questões que nós não conseguimos desvendar. Imagine os corpos etéricos, imagine os corpos sutis. Então, nós vamos nos ater só nesses corpos aí que nós estamos falando, para explicar hoje como é que se dá esse processo das enfermidades, né? Dos desequilíbrios que trazem as doenças e que estão em íntima relação com os espíritos, beleza? Então tá, corpo astral, corpo etérico, corpo físico, corpo mental inferior. Como é que esses corpos estão ligados, gente? Então, estamos fazendo aqui um resumo bem básico, né? Porque tem muita coisa para se falar sobre esses corpos. E hoje a gente vai falar com maior intensidade nesses corpos iniciais, mais grosseiros, mas ainda falta muita coisa. A gente poderia fazer diversos programas falando somente a respeito de cada um deles e demorar aqui diversas horas para explicar e nunca iríamos chegar aqui a esgotar o assunto, porque tem muita obra, tem muita informação sobre eles. Mas nós estamos querendo trazer aqui só uma introdução, tá bem? Vamos lá. Nós falamos aqui que esses corpos são os intermédios para o espírito atuar em determinado plano. Então, se o meu espírito quer atuar no plano terrestre, ele precisa de um corpo físico. Só que ele precisa comandar esse corpo físico, comandando outros mais sutis, que permitam ligar-se a ele e agir nessa matéria. Se o meu espírito quer atuar no plano extrafísico, ou como nós chamamos de maneira vulgar, o plano espiritual, o mundo dos espíritos, ele vai precisar de um corpo perispiritual, de um corpo espiritual. Para isso, ele tem que atuar sobre essa matéria, que é uma matéria também. Então, ele precisa de corpos um pouco mais elevados, mas que, em comparação com a essência espiritual, são grosseiros. Então, ele vai atuando em cima desses corpos até chegar naquela realidade que ele tem que vivenciar suas experiências, beleza? Como é que se dá essa ligação desses corpos? Porque eu estou falando aqui de um monte de corpo e um espírito que comanda eles, mas eles estão soltos assim, esses corpos, eles estão dispersos, ficam na volta, ficam um em cada lugar. Como é que eles ficam? Normalmente, no nosso estado de vigília, eles ficam justapostos, ou seja, eles ficam juntos, um interpenetrando o outro. Nós vamos explicar. O corpo físico é uma matéria densa. Então ele está circunscrito na nossa fisionomia, no nosso desenho fisiológico, tá? No nosso formato humano, na nossa aparência. Ali se encontra o corpo físico. O corpo etérico é de uma dimensão mais sutil, uma frequência mais sutil, mas ainda física. Ela está num estado plasmático da matéria. Então está numa frequência que nós não conseguimos ver, enxergar ou tocar, mas nós podemos sentir. E ainda assim é uma matéria do nosso campo físico, porque quando nós morremos, esse corpo se dilui no universo, assim como o nosso corpo físico. Então, esse corpo está uns poucos centímetros acima do nosso corpo, o desenho dele, o contorno dele faz um pouquinho acima da nossa pele, ele transpassa a nossa pele e ao mesmo tempo está dentro do nosso corpo físico também. Ele está regulando o nosso corpo físico, então ele também está dentro do nosso corpo físico. Assim como o nosso corpo astral está envolvendo esses dois corpos e ao mesmo tempo dentro deles, porque ele está numa matéria mais sutil, então ele pode penetrar esses corpos, pode envolvê-los com maior intensidade. E eles estão ligados, gente, pelo que nós chamamos de chakras, ou centros de força, ou do sânscrito chakra, roda. São centros fulcros energéticos, são redemoinhos, entre aspas, de força, de uma outra dimensão que tem a capacidade de ligar esses corpos com seus sistemas, então ligando o sistema nervoso do corpo físico aos chakras que estão sediados no corpo etérico e ligando também com o corpo perispiritual e seus órgãos e seus centros de força. Eles são vórtices que estão relacionados com os órgãos vitais, com todo o sistema nervoso central e periférico do ser humano, em extrema ligação com o plano extrafísico, com o campo etérico, para quê? Que exista uma troca constante de energias do meio com a energia do ser. Então, por meio dessas rodinhas de energia, desses redemoinhos de energia que são os chakras, o ser consegue se abastecer com as energias emanadas do Sol, dos vegetais, do centro da Terra, do universo, dos alimentos,
que ele ingere, da água, consegue absorver essa energia, espalhar para o nosso campo e organismo celular no corpo físico, através do sistema nervoso, através dos órgãos, da corrente sanguínea, e também consegue levar essa energia para o nosso corpo etérico, que é a nossa ligação com o plano extrafísico e o nosso campo de vitalidade, e também leva essas energias para o nosso corpo astral. E as energias e pensamentos que vêm do corpo astral, do corpo mental, dos corpos superiores, também são direcionadas através desses centros de força, para que o nosso corpo físico, absorvendo isso, essa ligação, possa assimilar os comandos que ele recebe. Então, que hormônio tem que ir para qual órgão, que célula, que proteína, que energia tem que ir para qual local do meu corpo, que temperatura tem que ficar, o batimento cardíaco, a respiração, a coesão celular, o equilíbrio celular da nossa saúde. Tudo isso está interligado com os comandos dessa troca de energias e de informações através dessas cavidades, desses centros de força, dos chamados chakras. Então, essa ligação é uma ligação complexa que está relacionada com o nosso sistema nervoso no âmbito físico, que passa por uma ligação do corpo etérico e energético até chegar aos corpos superiores, no perispírito, no campo mental. Essa ligação que engloba e que junta esses corpos e que permitem eles ficarem conectados, mas possibilitando a eles a capacidade de se deslocar, de se desprender, ficando conectados como se fosse por filetes energéticos que nós chamamos de cordão de prata, sempre que for necessário para o espírito se deslocar com os corpos que ele quiser controlar nas suas vivências. Tá bem, gente? Então, eu deixo aqui a minha palavra um pouco a respeito desses corpos energéticos e passo a vez para o meu irmão aqui para ele detalhar um pouquinho mais. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui nesse estudo então, né? O irmão aqui trouxe bastante informações e que demandam muito mais aprofundamento, né, de todos nós, porque esse é um estudo que não termina por aqui, como ele bem falou, um estudo que ele trouxe aí bem resumido sobre os corpos, sobre os chakras, diversos detalhes aí ficaram faltando e que a gente pode encontrar em um livro bem bacana, né, que é o livro Medicina da Alma, trazido aí pelo espírito Joseph Gleber, pelas mãos do médium Robson Pinheiro. Um livro que contém todas essas informações de maneira bem tranquila da gente entender, um espírito que traz umas informações bem simples, mas complexas, e que a gente consegue assimilar bem tranquilo dentro desse livro, né? Então é interessante a gente ver esse monte de informação que o irmão trouxe sobre os corpos, porque eles estão todos intimamente ligados e com essa questão da saúde e da enfermidade, que é o tema do programa de hoje. Então, pessoal, tem uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que é bem interessante nisso que o irmão falou, embora ele já tenha comentado. Eu acho que a gente deve frisar nisso, porque é algo que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Essa questão de vários corpos, né? Temos 7 aqui no total que o irmão nos comentou. Como se dá o uso desses corpos? Eles são soltos, como ele bem disse aqui? Não, não são. A gente não usa uma hora um, outra hora outro. Né? Como ele mesmo falou, eles estão todos interpenetrados, né? Estão todos justapostos. Então, o que acontece? Nós utilizamos de todos os corpos ao mesmo tempo. Ah, mas o espírito usa do corpo perispiritual. Pois é, ele usa, mas ele usa de todos os outros também, como ele bem falou aqui. Então, nós estamos encarnados e ao mesmo tempo estamos usando todos os demais corpos que ele comentou aqui. Um caso aí que a gente pode dizer que não se usa o corpo físico é quando estamos dormindo, mas ele não deixa de estar ligado aos demais corpos, recebendo todas as energias necessárias, como o irmão falou aqui, né? As energias que auxiliam aí na coesão celular, na temperatura do corpo e tudo mais, né? Então é muito interessante a gente primeiramente compreender isso. Sendo assim, pessoal, para a gente começar a entender a questão desses corpos, a gente vai dar uma estudada aqui sobre onde eles atuam, né? Quais as suas dimensões, ou melhor, quais as dimensões que eles atuam, que eles habitam. Agora vamos para o nosso intervalo.
né? Um período aí de 1 minuto, onde vocês podem ir no banheiro, pegar uma água e depois do intervalo a gente segue comentando um pouco sobre essa questão das dimensões e compreendendo aí toda essa função de saúde, enfermidade e corpos de maneira bem tranquila. Voltamos já, fiquem aí com as informações da Rádio Irmana nesse nosso intervalo. Não saia daí, o programa Mensagens do Grande Coração volta já. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Grande Coração. Voltamos com o programa Mensagens do Grande Coração. Você que não estava nos ouvindo e chegou agora, estamos tratando aí do tema o espírito e as enfermidades. Antes do intervalo, falávamos um pouco sobre os corpos que o ser espírito, né, possui, no qual aqui o irmão nos comentou que são 7 os corpos, né? Porém, nesse programa de hoje, falaremos somente sobre 4 deles. Entraremos com mais profundidade somente nesses 4, que é o corpo físico, o corpo duplo etérico, o corpo perispiritual e o corpo mental. Antes do intervalo, o irmão comentou um pouco sobre esses 2 primeiros corpos e a sua dimensão, né? O corpo físico e o corpo duplo etérico, que atuam sobre o plano material. Agora, entraremos no corpo perispiritual e na sua dimensão, aonde este corpo habita. Pois é, pessoal, esse corpo perispiritual, ele habita a dimensão astral, ou muito comum, chamado de plano das emoções, o plano do sentimento. Por que ele é chamado assim? Porque, vejam bem, esse plano, ele é totalmente maleável, ele é totalmente moldável. Mas moldável a quê? Moldável ao nosso pensamento. Isto é, tudo que pensamos, a gente gera isso no plano astral, é claro. Para a gente compreender um pouco melhor sobre isso, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Quando a gente pensa sobre o umbral, né? O umbral muito conhecido aí como uma dimensão inferior pelos espíritas, pelos diversos espiritualistas, não é mesmo? Quando a gente fala sobre umbral, vocês se lembram do umbral que André Luiz passou? Para quem viu o livro, quem viu o filme Nosso Lar, sabe bem, né? Aquela localidade meio sombria, um lamaçal, onde havia diversos espíritos adoentados, seja com o corpo, né, em ruína, ou a mente, né, dementados. Eles se encontravam todos lá, aquela dimensão, ou melhor, aquela localidade rochosa, com árvores secas, né, sem a luz solar, uma região realmente sombria, né? Temos aí então um exemplo para quem ainda não viu, para conhecer o umbral, eu lhe recomendo que vejam o filme Nosso Lar,
ou leiam também aí uma obra que retrata muito bem sobre o umbral, essa região mais densa, que é a obra Legião, ou melhor, a trilogia O Reino das Sombras, ditada pelo Espírito Ângelo Inácio pelas mãos do irmão Robson Pinheiro. Então, pessoal, por que eu estou trazendo esse exemplo do umbral? E já comentei aqui, né, como é essa estrutura, né, bem sombria. Vejam bem que uma coisa a gente pode relacionar com esse local. Todos os espíritos que se encontram nesse local, eles, como eu falei aqui, são espíritos adoentados, são espíritos dementados, são espíritos que de alguma forma têm alguma dificuldade, seja ela mental, seja ela emocional. E o que isso tem a ver com essa maleabilidade, com esse aspecto do plano astral ser moldável? Pois bem, quando a gente compreende que o umbral está repleto de espíritos adoecidos, a gente tem que compreender que estes locais só são assim sombrios, como eu falei, por causa do tipo de pensamento e sentimento que os espíritos que ali habitam emitem. Ou seja, essa vibração de dor, esse pensamento de raiva, de ódio, esse pensamento de que está perdido, de que não sabe o que fazer, o sentimento de frio, o sentimento de dor, tudo isso, ele gera algo à sua volta. E essa gama de espíritos, todos juntos pensando e sentindo praticamente a mesma coisa, pela questão, né, da afinidade vibratória, acabam aí influenciando no ambiente onde eles se encontram, acabam moldando esse ambiente de acordo com seus pensamentos e sentimentos. Por isso que este local, ele acaba sendo assim mais sombrio, acaba sendo um local totalmente diferente, né? Nem o sol lá bate quando a gente faz as leituras ou quando a gente vê esse filme, como eu dei de exemplo aqui para vocês. Vejam que a mente, ela cria, pois é, mas essa questão da mente criar, essa criação, essa geração do pensamento, ela vem do perispírito? Não, pessoal, ela não vem. Ela vem de um outro corpo, do qual comentamos aqui, que é o corpo que comanda, né? É o corpo mental. Porém, o corpo mental, ele não se encontra na mesma dimensão do corpo perispiritual. Isto é, ele não se encontra no plano astral. O corpo mental se encontra numa dimensão mental. Então, assim, o espírito, o ser pensante, ele gera o seu pensamento através deste corpo mental, do qual este pensamento, transmitido para o corpo perispiritual, o corpo das emoções, dos sentimentos, acaba assim influenciando então em todo o seu redor, né? O corpo mental pensa, emite para o corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, ele se ressente das vibrações provindas do tipo de pensamento emanado pelo corpo mental e assim ele cria na sua volta tudo aquilo de acordo com sua emoção e com seu pensamento. Pois é, vendo isso, surge uma outra questão, né, pessoal? Sendo assim, compreendendo tudo isso, a gente só gera e cria quando está morto na carne, isto é, quando estamos em espírito, quando estamos vivos somente no plano astral? Não. Lembra daquilo que comentei antes de terminarmos a primeira parte do programa, antes de começarmos o intervalo? Eu comentei aqui com vocês que todos os corpos se encontravam juntos, né? O espírito se utiliza de todos esses corpos ao mesmo tempo. Sendo assim, mesmo encarnado, quando pensamos, quando sentimos, a gente cria no plano astral à nossa volta. A gente já parou para pensar tudo que pensamos, tudo que geramos, tudo que criamos à nossa volta? Claro que na dimensão astral. Pois é, pessoal, cabe aí uma reflexão, né, para a gente pensar, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos e vamos seguir aqui o nosso assunto a respeito do espírito e das suas enfermidades. Bom, para a gente falar de espírito e enfermidade, a gente precisa falar dos clichês mentais, dos valores que a gente carrega com a gente e das nossas crenças limitadoras. O que são os clichês mentais e as crenças limitadoras? Esses clichês e crenças são formados desde o nosso nascimento, com a influência da nossa família. Ou seja,
toda a educação que a gente tem, independente da família ser tradicional ou não, da gente ser criado por pai, mãe, avó ou tio, toda essa educação que a gente recebe nos influencia pelo menos até os 7 anos de idade de uma forma mais intensa. Então, tudo aquilo que a gente aprende, escuta e que nos falam, a gente acaba levando para a nossa vida. Isso também acontece na época do colégio, quando a gente começa a conviver socialmente com outras pessoas diferentes daquelas que a gente está acostumado a viver. Então, o que acontece? A gente acaba pegando algumas crenças e valores da nossa família, do grupo social que a gente passou a conviver e forma as nossas próprias conclusões a respeito do nosso exterior e do nosso interior. Um exemplo que a gente pode citar aqui para elucidar melhor para vocês é o fato de que temos 30 alunos numa sala de aula. Alguns têm dificuldade em matemática, por exemplo. E aí o professor percebe essa dificuldade e fala que esse aluno X tem dificuldade em matemática, precisa de aulas de reforço, precisa reforçar o estudo matemático dele. Essa fala do professor para o aluno reflete, mesmo que não seja a intenção, de forma negativa, caso a gente ainda não saiba administrar aquilo que o professor realmente quis dizer. Eu passo a acreditar que eu tenho dificuldade em matemática e eu levo isso para a minha vida inteira. E eu posso criar um bloqueio, então, a respeito dessa matéria. Bom, se eu tenho dificuldade em matemática, eu passo a não gostar de matemática. O mesmo acontece no nosso campo subjetivo, ou seja, o mesmo acontece no nosso interior. Quando a gente pensa, então, em determinadas situações corriqueiras, mas que acontecem diretamente, que a gente não pode, que a gente não consegue e que a gente não é capaz. Esse tipo de pensamento, pessoal, são bloqueios no nosso cérebro. E se a gente alimenta isso por muito tempo, a gente acredita, então, que em determinada situação, em determinada modalidade, a gente não consegue, a gente não é capaz ou a gente não tem tempo, a gente se limita. E isso não deveria acontecer. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma máquina, é um computador, como a gente já falou aqui em outros programas. E se ele é um computador e uma máquina, a gente não pode deixar que ele domine o nosso espírito, que ele domine as nossas ações. Tem que ser o contrário. A gente é que tem que dominar os nossos pensamentos e as nossas ações. Por exemplo, se eu sou uma pessoa depressiva, vê bem o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa depressiva e não eu estou com depressão ou no momento eu estou depressiva. Geralmente a gente diz, quando a gente se encontra numa situação desagradável, de tristeza, de emoções negativas fortes e até mesmo de depressão, a gente diz que a gente é aquilo e não que a gente está com aquilo. No momento em que isso acontece, isso significa que a gente se identifica com... que nós nos identificamos com aquilo que estamos sentindo. Então, no momento em que nós nos identificamos com o que estamos sentindo, nós passamos a criar um campo na nossa volta conforme a qualidade negativa ou positiva destas emoções, destes sentimentos. E são esses sentimentos que influenciam na nossa saúde física. Por quê? Por que eles acabam influenciando na nossa saúde física? Porque é através do pensamento que se geram os vírus e as bactérias que temos dentro de nós. E dependendo da intensidade com que a gente pensa
na quantidade que a gente pensa e o quanto do nosso dia a gente acaba gerando esse pensamento e essa emoção, que acabamos ficando doentes, né? Como os irmãos acabaram dizendo anteriormente. Essa doença acaba afetando os nossos corpos. Sendo assim, passamos a entender então o porquê que nós adoecemos, porquê que se dão as doenças dentro de nós. Porque o nosso cérebro acaba trabalhando apenas em determinadas emoções e situações negativas, não funcionando da maneira que deveria funcionar, ou seja, ele não se expande, a gente não expande os nossos horizontes e acaba crendo naquilo que repetimos para nós mesmos todos os dias, que não podemos, que não somos capazes. Pois é, isso que a Stephanie aqui falou para a gente, a respeito da condição mental do ser humano, da força de criação e também da força de destruição da mente, dos bloqueios que nós criamos, está intimamente ligado ao campo mental, a esse corpo mental que o espírito se utiliza, porque é através do corpo mental que se manifestam os pensamentos e as vontades do espírito. Ele é um corpo de manifestação também, assim como o corpo emocional, o corpo astral, onde se manifestam as vivências da matéria, do campo das formas e das emoções que nós vivenciamos nesse estágio evolutivo. E no campo mental é onde se manifestam os comandos, os pensamentos originados do Espírito, individualidade divina, que tem que, de alguma maneira, enviar as suas vontades para os outros corpos. E esse corpo mental é como se decifrasse essa intenção do Espírito para o cérebro perispiritual, quanto para o cérebro físico administrar e agir no seu meio. E é legal falar sobre isso, sobre campo mental. Uma questão que a irmã levantou aqui, que foram os clichês mentais, as crenças limitadoras, e tem um aspecto assim do clichê mental, mais levando para o campo do espírito, para o campo astral, espiritual, que é uma condição em que, por exemplo, vamos citar esse aspecto do clichê mental. Existe um processo de ideoplastia, que nós chamamos de processo de ideoplastia, que é a capacidade do pensamento, do espírito, com seus pensamentos e ideias, modificar a matéria astral que se encontra à sua volta, junto do poder mental, e criar formas e criar situações na sua volta que refletem aquilo que ele pensa e sente. Quando eu penso numa pessoa de maneira repetitiva, com pensamentos repetitivos e intensos, e esses pensamentos me trazem algum sentimento, me trazem uma emoção, me despertam uma emoção, seja ela qual for, eu começo a criar essa emoção, a criar uma imagem revestida das sensações que essa emoção me traz no meu entorno. Então, se eu não gosto do meu chefe, da minha sogra, do meu irmão mais velho, eu odeio ele, eu tenho alguma coisa mal resolvida com ele, eu tenho uma mágoa, uma coisa que me irrita sempre que eu vejo ele, aquilo me deixa pensando naquilo por muito tempo. Com o passar do tempo, eu pensando nele, eu começo a plasmar na minha volta, eu começo a criar uma cópia exata dessa pessoa. Eu crio uma duplicata, que é o que nós chamamos, uma cópia dessa pessoa, com o meu clichê mental. Qual é o meu clichê mental? É raiva? É um pensamento repetitivo de raiva, de estresse, de tristeza, de remorso, de ódio. E esse meu pensamento, essa minha energia, minha emoção, como eu tenho uma ligação com essa pessoa, essa cópia que eu crio dela na minha volta, ela serve como se fosse uma ligação com essa pessoa, e eu bombardeio essa pessoa com esses meus pensamentos monoideístas, com esse meu clichê mental, nessa minha cópia, como se fosse um bonequinho de voodoo, não é? Que a gente pega aqueles bonequinhos e finca com um alfinete. Esse fenômeno do clichê mental tem a capacidade de criar essa situação, de eu criar uma pessoa, uma cópia de uma pessoa na minha volta, e essa cópia está ligada a essa pessoa porque eu conheço ela, eu tenho uma relação com ela, e essa relação se tornar tóxica devido aos meus pensamentos repetitivos, devido a essa minha
insalubridade mental, a minha doença mental e emocional, que eu transfiro com esses pensamentos repetitivos. E isso nós chamamos também de clichê mental. Eu tenho pensamentos padrões repetitivos, viciados, que criam essas formas, que criam esses casulos no meu entorno. Então, são aspectos do campo mental que quando o ser humano se encontra adoecido do seu campo mental, que estão diretamente ligados às crenças limitadoras do ser humano, à sua palavra, à ação criadora que ele faz ou bloqueadora que ele faz a si mesmo e com os demais que se encontram à volta dessa pessoa. E agora nós queremos entrar mais especificamente em como essa ação mental, em como essa ação emocional, em como essa força do espírito acaba trazendo as suas enfermidades, como é que ele enferma, o que é real essa enfermidade, o que seria realmente essa enfermidade do espírito que vai acabar se direcionando ao nosso corpo físico. Temos aqui um trecho de Ramatiz no livro Fisiologia da Alma, escrito pelo médium Hercílio Mais, que nós gostaríamos de ler. É uma pergunta que fazem a Ramatiz e Ramatiz responde relacionando a esse aspecto de saúde e de enfermidade. Pergunta: antes que nos transmitisseis as vossas considerações sobre a eficácia do tratamento homeopático prometidas para daqui a pouco, gostaríamos que nos explicasseis como é que as moléstias se originam particularmente no mundo oculto das forças que alimentam o pensamento e o sentimento. Ramatiz responde: a saúde e a enfermidade são o produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, a alma está enferma. O volume da cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia, que porventura o espírito tem imprudentemente acumulado no presente ou nas existências físicas anteriores, formam um patrimônio morbopsíquico, uma carga insidiosa e tóxica que, em obediência à lei da harmonia espiritual, deve ser expurgada da delicada intimidade do perispírito. O mecanismo ajustador da vida atua drasticamente sobre o espírito faltoso, ao mesmo tempo que o faro dos seus fluidos nocivos e doentios vai se difundindo depois pelo seu corpo físico. Durante o período gestativo da nova encarnação, esses resíduos psíquicos venenosos, provenientes de energias gastas morbidamente, vão se condensando gradativamente no corpo físico à medida que este cresce e, por fim, lesam as regiões orgânicas que, por hereditariedade, sejam mais vulneráveis. Esse processo de o espírito drenar o seu psiquismo doentio através da carne humana, a medicina estuda e classifica sob grave terminologia técnica, preocupando-se mais com as doenças em lugar de se preocupar mais com os doentes. Embora a ciência médica classifique essa drenação em sua nomenclatura sob a designação da lepra, pênfigo, sífilis, tuberculose, nefrite, cirrose ou câncer, trata-se sempre de um espírito doentio a despejar na carne a sua carga residual psíquica e deletéria, que acumulou no passado, assim como pode tê-la acumulada no presente. A causa da moléstia, na realidade, além de dinâmica, é oculta aos olhos e aos sentidos físicos. O enfermo sente o estado mórbido em si, mas o médico não o vê, nem pode apalpá-lo, como se for uma coisa objetiva. Quando ocorre a sua materialização física, enfermando a carne, alterando os tecidos, deformando os órgãos ou perturbando os sistemas vitais, é porque o morbo psíquico atingiu seu final, depois, quase sempre, de longa caminhada oculta pelo organismo do doente, para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar ou acumular. E que o espírito, através de vigoroso esforço, termina focalizando os resíduos num local orgânico vulnerável, na tentativa de sua eliminação tóxica. Por isso, não é no momento exato que o indivíduo acusa os sintomas materiais da doença, que realmente ele fica doente.
de há muito tempo ele já vivia mental ou psiquicamente enfermo, embora o seu mundo exterior ainda não houvesse tomado conhecimento do fato. As inflamações, úlceras, tumores, fibromas, tuberculose, sarcomas, quistos, hipertrofias, cirrose, adenomas, amebíases e etc., são apenas os sinais visíveis identificando a manifestação mórbida que desceu do psiquismo enfermiço para a exterioridade da matéria. Pois é, pessoal, vejam que bacana isso que o Ramatiz vem nos falando, né? Ele comentou aqui algo sobre o perispírito trazer energias negativas e então ter que eliminar tais energias através da somatização das mesmas no corpo físico, não é mesmo? Como é que a gente entende isso? Agora há pouco comentamos sobre as criações no plano astral, né? Quando pensamos, criamos, geramos algo no plano astral, no plano das emoções. O que acontece, pessoal? Quando criamos algo em nossa volta no plano astral, essa criação ela fica impressa em volta do nosso perispírito. E o que acontece? Há uma troca energética entre a criação e o perispírito. Isto é, quando criamos algo negativo, criamos uma forma negativa em nossa volta, assim como o irmão aqui comentou, né? Quando criamos uma imagem, uma duplicata daquela pessoa, nós não só essa pessoa vai receber ondas de energias negativas de ódio ou de raiva, como essa própria criação que nós geramos em nossa volta vai nos transmitir essas ondas de ódio, essas vibrações de raiva, essa energia densa. Então, o que acontece? O perispírito começa a adoecer, né? Porque se a gente lê aí, como eu falei, esse é um tema que temos que nos aprofundar muito. Na obra Medicina da Alma, o Joseph Gleber comenta que o perispírito ele é carregado de órgãos também. Órgãos utilizados iguais os nossos no plano físico. Porém, aí tem órgãos que são utilizados e outros não, devido ao corpo perispiritual se encontrar numa outra dimensão, que não é necessário usar alguns órgãos que nós utilizamos no plano físico. Mesmo assim, esse corpo tem órgãos. Essa energia densa emitida por essas formas, essas criações que geramos, elas causam enfermidades nos nossos órgãos perispiritual. O que acontece? Nós temos que eliminá-los de alguma maneira, né? É aí que acontece a somatização dessas doenças para o corpo físico, em forma de eliminação das mesmas do nosso campo etérico, campo perispiritual. Pois é, gente, essa somatização é um processo bem devagar, paulatino, que, pensando numa coisa, já que o espírito gera aquela carga tóxica no seu entorno e que ele fica nesse processo de alimentação, ora eu alimento essa carga com uma energia negativa e ela que está junto de mim, quando eu estou neutro, digamos, quando eu parei de alimentar, ela me dá um alarme, me joga aquela carga de volta e eu jogo de volta para ela outra carga e fica nesse loop contínuo de essa coisa viciosa de não para nunca essa carga. Como é que, já que o espírito não tem como condições de mentalmente parar com isso, de mentalmente eliminar essa carga que está se aderindo ao corpo perispiritual, que é o corpo, entre aspas, imortal, que ele continua a sua existência quando está fora da carne, ele não pode, ele tem um processo de classificação como primordial o corpo perispírito. O corpo físico é só de uma vivência agora. Então ele joga, o corpo físico atua como um mata-borrão, ele suga essa energia nesse processo de somatização, essa enfermidade, e distribui para os órgãos mais frágeis, para que nesses órgãos, nesse conjunto de tecidos e células, se descarregue no plano físico, que é um plano denso,
essa energia negativa para que ela não fique aderida no perispírito, para que esse cara, essa pessoa, essa mulher, quando desencarnar, voltar para o plano perispiritual, não voltar com uma carga pior do que ela entrou no plano físico, né? Quando ela saiu, entre aspas. Então, existe esse processo de somatização que ele é feito graças a essa constante ligação dos corpos. Então, não tem como os corpos estarem separados, eles estão juntos, estão ligados pelos centros de força, e essa ligação por esses filamentos energéticos, por esses órgãos, por esses centros de forças, vão passando um para o outro nesse intercâmbio energético, as forças e as formas que estão impressas no nosso perispírito. Então, uma comunicação constante de energias que ocorre entre nós. Então, nós fazemos uma pergunta aqui para a Stephanie, questionando: será que o ser humano ele necessita desse processo de somatização de pensamentos negativos? Será que só existe essa maneira do ser humano se ver livre de uma carga negativa? Ou existe algum outro processo em que não efetua esse enfermar do corpo físico graças a esse processo de somatização de acordo com as necessidades do corpo? Em alguns casos, sim, esse expurgo é necessário, tendo em vista o karma de cada um. Mas em outros, não necessariamente isso deve acontecer. E como que se pode inverter esse processo? É muito simples. Nós temos a medicina holística, que trata do todo do ser humano. Ou seja, ela não trata apenas do físico, não só da doença. Ela vai no doente, como o próprio Ramatiz falou na citação que os guris fizeram anteriormente. Sendo assim, ela tratando do nosso todo através de terapias naturais, isso já auxilia, então, que a doença não ocorra, que a gente não precise adoecer. Mas não basta só apenas fazer o tratamento da medicina holística, com a medicina holística. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, os nossos costumes, os nossos hábitos. Toda vez que a gente sentir raiva de alguém ou que vem algum sentimento negativo em determinada situação a respeito de alguém ou de algum fato, a gente deve parar para pensar e se perguntar: por que eu estou sentindo isso? Onde isso vai me levar e qual a importância desse sentimento e dessa emoção para mim nesse momento? É nessa hora que a gente então racionaliza e cria uma autoconsciência, ou seja, a gente deixa as nossas subpersonalidades de lado e passa a ser somente o nosso eu mesmo, o nosso self. E assim vamos nos equilibrando e nos positivando nessas situações que passamos nas nossas vidas. Sendo assim, nós vamos encerrando o programa de hoje, deixando aí para vocês essa reflexão acerca do comportamento e do pensamento de cada um e como a gente pode melhorar no nosso dia a dia. Desejamos um bom domingo a todos e até o próximo programa. Você ouviu o programa Mensagens do Grande Coração. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana.